Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Ilana do blog In Sky e finalmente eu trouxe para vocês mais um vídeo da série de gêneros literários. Eu fiquei um pouquinho afastada dos vídeos, assim, mais ou menos acho que cerca de um mês, porque o último vídeo acho que já tem um mês que eu coloquei no canal. Por causa, eu tava com muito trabalho, eu acabei me enrolando um pouco com isso, eu não consegui mais um tempinho pra gravar. Então hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, agora eu vou tentar gravar eles semanalmente, a cada 15 dias, pra vocês também terem uma atualização mais decente deles, né? Já que a ideia era gravar pelo menos um vídeo a cada 15 dias e acabou que eu não consegui devido ao trabalho. No último vídeo eu conversei um pouquinho com vocês sobre romance policial, qual que é a principal característica do romance policial, o que é um romance policial, e mostrei pra vocês também acho que eu mostrei 2 ou 3 livros de romance policial pra vocês, acho que foi 2, agora eu não lembro. E hoje eu trouxe pra vocês um gênero que na verdade ele nasceu um pouco antes do romance policial, e é um tipo de livro muito interessante, que é o livro de suspense. Eu trouxe pra vocês aqui, tá? 3 livros de suspense, bem distintos um do outro, eles são um pouquinho diferentes na atmosfera na qual os autores trabalharam, para vocês terem uma ideia de como o suspense ele pode ser relativo em relação à história abordada. O que é um livro de suspense? O suspense ele é um tipo de gênero onde o escritor ou o autor, enfim, ele coloca muita angústia no que ele está escrevendo. Você sabe que está acontecendo alguma coisa que está aterrorizando o personagem principal ou os secundários, enfim, e o autor ele vai construindo uma teia de aranha em cima daquele acontecimento. Então ele faz com que o leitor ele não descubra se existe o culpado da história, caso haja algum assassinato, ou se ele está mexendo com alguma coisa um pouco mais psicológica, ele faz com que o leitor ele não saiba quais as consequências o personagem principal ou o secundário está passando em relação a isso. Então a gente tem ali um suspense onde que deixa o leitor agoniado para saber o que está acontecendo, ele traz um pouco de ansiedade, e o autor ele consegue construir uma teia de aranha para o próprio leitor não descobrir o que vai acontecer, deixar assim a cereja do bolo, digamos assim, para a última página. Então são livros onde o autor ele precisa ter uma escrita muito boa, são livros que geralmente têm uma narrativa um pouco mais acelerada, porque geralmente tanto livro policial quanto um livro de suspense, se a narrativa dele for muito lenta, faz com que toda aquela sensação de ansiedade que a gente está passando junto com os personagens, ela se dissolva. Então a gente precisa ter ali uma narrativa acelerada e um pouquinho bagunçada para fazer com que a nossa própria mente de quem está lendo se confunda também um pouco com o que vai acontecer e faça com que a gente descubra os fatos realmente mais no final da história. Eu trouxe 3 livros para mostrar para vocês aqui, bem interessantes, que vale a pena vocês lerem porque eles são suspenses. O primeiro deles que eu vou mostrar é o Demonologista do Ed Lorraine e do Ed e da Lorraine Varlin. Esse aqui é da Dark Side. Na verdade, esse livro aqui, gente, ele é muito interessante porque ele não é um livrinho de suspense. Esse livro aqui, ele retrata um pouco a história dos personagens, tá bom? Porque eles eram demonologistas e iam atrás de coisas macabras que estavam acontecendo de verdade em situações bem caóticas, tá? Um exemplo disso é a tal da boneca Annabelle, dessa daqui, ó. Tá? Então, além de suspense, ele é um pouquinho de terror, então ele conta um pouco da vida deles, conta um pouco dos casos na quais eles trabalharam e conseguiram resolver. Tá? E é um livro bem interessante, ele tem bastante de suspense, porque a gente fica com um pouco de medo de estar lendo, porque a gente sabe que o que tá aqui aconteceu de verdade, a gente fica até com um pouco de medo. Eu tenho o segundo livro deles também, vou pegar rapidinho, peraí.
Eu tenho este livro aqui que se chama Lugar Sombrio, deles, tá? Também, assim, é quase a mesma coisa do outro. Esse daqui, eu não sei exatamente com o que se trata, mas se eu não me engano, acho que fala mais sobre a vida pessoal deles e o que aconteceu dentro da casa deles, tá? Também é um livro de suspense, tá? Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Esse é bem legal, tá? Quem gosta desse tipo de gênero literário, esse aqui é um bom livro para vocês lerem, tá bom? Outro livro bacana que eu separei para vocês é um livro que eu não li ainda, mas ele já deu muito o que falar, porque todo mundo conhece a história. It a Coisa, de Stephen King, assim, que é um salhão enorme aqui. Stephen King, ele, além dele ser um mestre do terror, todo mundo conhece ele, embora se você nunca leu nada de Stephen King, obviamente você conhece pelo menos uma obra dele, porque ele é um mestre do terror e do suspense, ele escreve isso muito bem, tá? E aqui a gente tem um livro que, além dele ter sido demorado para ler, ele é enorme, tá? Então aqui a gente tem uma história de uns meninos que moram numa determinada rua e tem um palhaço que assombra eles. Então aqui a gente tem uma coisa que trabalha um pouco com a mente das pessoas. Qual que é o medo delas, o que aflige elas. Então esse palhaço acabava meio que aparecendo para as crianças, principalmente. É um livro assim, a história dele é muito boa, é curiosa, bem assustadora também. E quem conhece também It a Coisa, Stephen King, sabe que esse aqui é um baita de um clássico e um suspense maravilhoso, tá? Eu não li ainda porque eu não tive tempo, eu quero deixar ele pra ler mais no final do ano, quando eu tiver um pouco mais folgada, porque ele é sensacional. Eu paguei R$5 nesse livro aqui, gente, ele tá bem novinho, tá? Então eu vou fazer resenha dele. Eu não li, mas eu queria trazer ele como exemplo de um livro de suspense pra vocês, tá? E também a gente tem um tipo de suspense que pouca gente aí, que as pessoas não lembram, mas que é um suspense também, que é o suspense psicológico. Eu trouxe para mostrar para vocês o livro A Mulher nas Janelas, de A.J. Finn. Esse daqui, ó, que inclusive vai ter uma adaptação para os cinemas dele. A gente tem um livro aqui que trata de um problema bem interessante, que deixa eu ver um negócio aqui agora, como é que é o nome do problema da mulher, que eu esqueci. Ela sofre de um transtorno, assim, de uma doença chamada agora uma fobia, desculpa. Tá, então assim, ela tem um pânico de sair de dentro de casa, ela não consegue ficar muito tempo fora de casa, então a vida dela se resume em ficar espiando os outros pela janela o tempo inteiro. Só que ela é uma pessoa que ela bebe muito, que ela usa substâncias, né, ela usa medicamento. Então, um dia que ela estava com o binóculo dela, olhando os vizinhos para saber o que estava acontecendo com eles, ela acha que viu alguma coisa que não deveria ter acontecido. Então, ela não sabe se o vizinho matou ou não matou, então fica uma situação ali que ela acha que viu alguma coisa perigosa, um crime aconteceu com o vizinho dela, porém ela não tem certeza se aquilo aconteceu porque ela estava bêbada e é feito de medicamento. Então daí a gente tem toda uma teia de aranha para saber se aquilo que ela viu é verdade ou não. Então ela começa a desconfiar de todo mundo que vai ali na casa dela, ela começa a desconfiar dos vizinhos, enfim, assim, é um suspense psicológico muito interessante, porque ele mexe muito com a cabeça mesmo do próprio leitor, porque a gente tem uma balança, assim, tá? Tem uma balança aqui e ora a gente acha que ela não viu nada e ora nós achamos que ela viu sim alguma coisa, porque aqueles vizinhos dela são suspeitos. Então ele tem um pouquinho disso. Eu gosto quando os livros são assim, tá? Tem um livro, também vou dar outro exemplo, que é Reconstruindo a Amélia, que é um livro onde a autora ela aborda a morte na adolescência. Então a Amélia é uma menina que supostamente, assim, a autora ela dá a informação de que a menina ela se jogou do telhado da escola. Então a mãe dela não aceita muito aquilo e começa a fazer uma pesquisa. Ela começa a pesquisar, não, precisa saber o que aconteceu com a minha filha, porque ela não acredita que a filha dela cometeu suicídio. Então a gente tem Reconstruindo a Amélia as duas narrativas, o presente da mãe dela indo atrás para descobrir a verdade sobre o que aconteceu com a filha, e o passado sobre o que a Amélia estava
estava acontecendo com ela, com quem que ela estava saindo, as pessoas que ela andava, com quem que ela estava conversando, para ter acontecido essa morte. Então aqui a gente também tem uma balança. Ora o leitor ele acha que a menina realmente cometeu suicídio e ora a gente acha que alguém matou ela. Então eu adoro esse tipo de narrativa porque o leitor acaba descobrindo o que realmente aconteceu na história, o fato mesmo só na última página. Então são leituras que são muito ricas de detalhes, que por mais que você leia tudo certinho, você não pode ser isso, não pode ser aquilo, e eu gosto muito de livros assim, tá? Então suspense psicológico pra mim é muito bom. Espero que vocês tenham gostado das dicas e dos livros principalmente, tá? Quando eu ler... E tinha coisa eu vou falar pra vocês, tá? Não só esse daqui, mas... Demonologistas, O Lugar Sombrio também eu não li ainda. Então quando eu ler esses 2 livros aqui eu aviso pra vocês. Daí eu venho aqui faço um vídeo ou escrevo uma resenha pra contar o que eu achei deles, tá bom? Tem uma playlist no canal do YouTube ali onde estão todos os vídeos da série de gêneros literários, então vocês podem assistir todos os vídeos lá. Então tem romance policial, romance erótico, tem romance histórico, tem romance de época, tem vários vídeos ali. O próximo que eu vou falar, eu vou até deixar aqui um spoiler pra vocês, vai ser sobre livro e reportagem, um pouquinho sobre política, que eu gosto muito, é um assunto bem legal, tá? Espero que vocês gostem, curtem o vídeo, compartilhem, tá? Um beijo e até a próxima, tchau!